A paz do Senhor, irmãos. No último vídeo eu falei sobre Maria não ser a mãe de Jesus. Deixei bem explicado lá com textos bíblicos, sem filosofia, sem explicações antibíblicas, texto bíblico. Claro que existem outras explicações, né, que colocam Maria como mãe de Deus, que é uma blasfêmia, explicações católicas, né? É claro que não convence porque nós temos que acreditar no que a Escritura diz. Embora que a Igreja Católica diz, nós fizemos a Escritura, nós fizemos a Bíblia. Só que o canon bíblico, sim, foi montado pela Igreja Católica e por vontade de Deus. Só que quem escreveu as Escrituras foi os judeus. Então, nós devemos acreditar no que eles escreveram porque eles tiveram relacionamento com Deus naquela época. Os romanos não. Então, se Jesus disse, mulher, que tenho contigo, e nós lemos lá, quem não viu ainda, veja o vídeo, é o vídeo anterior a esse, que fala Maria não é mãe de Jesus. Então, vocês vão ver que Jesus, ele disse para Maria que não tens parte comigo. É o que ele quis dizer lá. Parte no quê? Porque ele viu o futuro. Jesus não é que viu, ele sabia o futuro. Era revelado a ele o futuro. E ele sabia que ia vir uma religião que ia fazer de Maria, coisa que ela jamais aceitaria, uma deusa. Ia fazer dela uma deusa. Na verdade, eu vou explicar agora essa questão da deusa, porque esse costume de que uma religião tem a sua deusa, isso era comum no paganismo. No paganismo sempre teve a ideia de que uma mulher deveria ser superior aos homens, isso com respeito à divindade, porque na realidade, na vida real, as mulheres eram subjugadas pelos homens. Mas com respeito às divindades, a mulher era superior. Por exemplo, na crença dos gregos, da Grécia, a mulher era superior ao homem, no que diz respeito às divindades. As pessoas pensam que não. Não, é Zeus. Zeus é o chefe dos deuses. Não, era. A mulher de Zeus era. H-E-R-A. Era considerada mais forte do que o próprio Zeus. Ela é quem decidia. Vocês sabiam, não sei se vocês sabiam, desculpa eu ficar mostrando isso aqui, né, essa tela, mas vou deixar assim enquanto eu comento, né? Vocês sabiam que Hércules, o nome dele não é Hércules, é uma transliteração. Na verdade o nome é Heracles. Heracles, vem de Hera. O nome dele no grego. Hércules é no latim. Então, o Heracles, que é o conhecido Hércules, quem dominava, quem decidia o destino dele era Hera. Ela é que fez com que Hércules II, né, a mitologia, fez com que Hércules matasse a sua própria família. Ela fez com que ele tivesse alucinações, que visse monstros. E ele acabou lutando com sua própria família, sua esposa e filhos, e matou a sua mulher e seus filhos. Segundo a mitologia, né? Então veja que sempre existiu essa questão de que o feminino, com respeito às divindades, o feminino era mais forte. Por que essa ideia? Por que essa ideia? Por causa de que a mulher é que gera, ou seja, que produz filhos. Então, sendo a mulher que produz filhos para formar uma nação, então, como eles não poderiam considerar as mulheres, suas esposas reais ali, como superiores, então eles expressavam isso no seu panteão. Então sempre a deusa era mais forte. Vê Diana, a gente vê na Bíblia ali, né? A gente vê também a rainha dos céus. Então sempre essa questão da deusa ser superior aos deuses. E é claro que
os romanos também deveriam ter uma deusa. Veja, acreditar só em Jesus, o Pai, Jesus, é muito masculino. E agora, nós deixamos nossos deuses, lá no princípio da Igreja Católica, nós deixamos nossos deuses. Como é que nós vamos fazer? Nós temos que ter uma deusa. Aí surgiu a ideia. Ué, a mãe de Jesus, ela seria a deusa. Aí começaram a fazer essa teologia, que é chamado de Mariologia, né? Essa teologia sobre Maria. Mas é tudo uma criação isso daí. A Bíblia jamais apoiou uma coisa dessa. Na Bíblia não existe divindade feminina. Não existe exaltação ao feminino. Sempre os anjos, nunca teve anja. Sempre foi varões. Nunca foi. Então, se formos pela Bíblia, não existe base bíblica para que eles instituíram Maria, Rainha dos Céus. Isso daí sim, tinha na Bíblia Rainha dos Céus, só que era tido como divindade que não devia ser adorada. Divindade que deveria ser rejeitada. E Maria, se ela pudesse intervir, ela ia intervir contra o que fizeram com o nome dela. Porque ela jamais aceitaria ser adorada ou ser venerada. Ela jamais aceitaria uma coisa dessa. No mundo judaico, isso é inaceitável. E Maria era judia. Ela jamais aceitaria ser exaltada assim como eles querem, os gentios, exaltar Maria. Ela é judia. Ela era judia dos judeus. E os judeus jamais aceitariam ser exaltado. Quando Pedro foi falar com Cornélio, e ele chegou lá, e Cornélio, que era romano, eles tinham essa questão de querer adorar homens, adorar deuses. Então Cornélio se ajoelhou diante dele, se prostrou. E Pedro pegou pela mão de Cornélio e falou: levanta, porque eu sou homem como tu. E a Igreja Católica hoje considera Pedro como um deus. Considera Pedro como um santo que deve ser adorado. Veja, que erro. Isso vem do paganismo. O catolicismo pegou muita coisa do paganismo. Então essa adoração a Maria, ela, se pudesse se manifestar, ela ia dizer: parem com isso. Ela jamais aceitaria uma coisa dessa. O que eu queria falar aqui também é o seguinte: por que o sacerdócio católico assumiu essa coisa de representar a Bíblia? Veja aqui, o que é isso? Isso é o Arco de Tito. Aqui, ó. Arco de Tito. Está vendo ali que tem um caçal ali? Foi quando Tito venceu Jerusalém, destruiu o templo e pegou os objetos do templo e levou para Roma. Então foi feito esse arco aqui, ó, em comemoração, para ficar para posteridade, né, essa foto, vamos dizer assim, né, em alto relevo, de que ele venceu Jerusalém, que deu um trabalho tremendo, inclusive, e que ele pegou os objetos do templo, ó, dos quais o principal era o caçal. Esse aqui não é o verdadeiro, aquele que foi feito por Salomão, que Salomão mandou fazer, não é. Esse aqui é uma imitação, mas ficava lá no templo em Jerusalém. Então ele pegou os objetos do templo, tudo, que eram os objetos de culto do templo, e levou para Roma. Então, no entender de uma interpretação, né, sob um ponto de vista assim, de Deus observando isso, o que podemos concluir? Que é o seguinte: o culto mudou de lugar. Porque os objetos de culto estão aqui, ó. Então o culto saiu, os cultos que os judeus faziam saiu de Jerusalém e foi para Roma. Roma entendia assim, porque naquela época, quando uma nação vencia outra nação, ela pegava os seus deuses. Por quê? Porque eles tinham essa ideia de adotar os deuses daquela nação vencida.
Então eles consideravam que os deuses daquela nação abandonou o povo. Então quanto mais Deus, melhor. Então Roma decidiu fazer o seguinte, falou, olha, já que nós temos os objetos do templo e eles têm uma história tão bonita, vamos fazer o seguinte, vamos cultuar esse Deus, o Deus de Israel. Uma história tão bonita. Então adotaram os livros, adotaram a história, tentaram fazer assim com que eles fossem também participantes de tudo isso. Como que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, olha, veja bem, a história é de Israel. Todos os personagens são judeus. E como é que nós vamos entrar nisso? Eles não poderiam misturar deuses ali no meio. Então eles fizeram o seguinte, olha, vamos fazer assim, já que os personagens judeus, e foram os judeus que escreveram a escritura, não podemos colocar coisas nossas aqui no meio também, livros nossos aqui também, então vamos fazer assim, o culto tem que ser feito na nossa língua. Tem que ser feito no latim. Aí eles inventaram a missa, né? A missa tem que ser rezada no latim. Não pode falar em outra língua. Então traduzir a Bíblia para outra língua, além da Vulgata, era blasfêmia. Muita gente morreu por causa disso. Então o que acontece? Olha, tem que ser rezado no latim. O latim é mais forte. Quando rezado no latim, Deus ouve mais. É mais forte. E aí o que Deus fez? Matou a língua. Matou o latim. O latim hoje é uma língua morta. Ninguém fala. Nem os próprios romanos continuaram a falar o latim. Foi Deus quem fez isso. Eles quiseram colocar alguma coisa. Falaram, nós temos que pôr nossa essência aqui no meio desse culto. Porque nós pegamos as coisas lá do templo, ó. Nós somos donos agora. O culto é nosso. Nós vamos fazer esse culto. E começaram a colocar. Inventaram missa, inventaram outras coisas, né? Vãs repetições. E falou, olha, é o seguinte, vamos colocar nossa língua. A nossa língua é oficial. Para se dirigir a Deus tem que ser o latim. Mas Deus deu um fim na língua deles. O latim nem existe. O latim é uma língua morta. O latim só serve para ser recitado como algo assim, né, de museu, ou também algumas palavras nossas, e também nações espalhadas pelo mundo que adotaram algumas palavras do latim. Só. Porque o latim é uma língua morta. Então, essa questão do culto aqui, ó. O culto agora é nosso, nós agora é que fazemos o culto, os judeus não vão ter mais direito a esse culto, as peças do templo agora é tudo nossa, vamos montar um culto. Né? Foi o que eles fizeram. E adotaram uma deusa, tinha que ter uma deusa, porque essa questão da deusa era comum nas nações pagãs, tinha que ter uma deusa. E eu já expliquei lá no meu outro vídeo que Maria não é mãe de Jesus, a mãe de Jesus é Jerusalém. E agora eu vou falar uma coisa que vai espantar. Vocês vão ficar espantados. Por quê? Primeiro eu vou ler um texto aqui, né, na Bíblia. Até que enfim vamos ler a Bíblia. Então vamos lá. Nós vamos aqui em Zacarias. Eu deixei meio separadinho aqui, para não ficar difícil de ficar procurando aqui, né? Perdendo tempo. Zacarias, né? Aqui, ó. Assim, mas como que eles... Porque você disse no outro vídeo lá, embora que eu não dei detalhes, né, no outro vídeo. Mas eu disse lá que eles, quando fala assim, mãe de Deus, eles estão corretos. Nós cultuamos a mãe de Deus, eles estão corretos. Não estão errados. Estão cultuando a mãe de Jesus mesmo, de verdade. Mas não é Maria. Eles cultuam a mãe de Jesus. Como assim? Não estou entendendo. Você disse que não é Maria. E é a mãe de Jesus? Acontece que a mãe de Jesus, já expliquei no outro vídeo lá, não é Maria. Maria era serva que emprestou o ventre, mas a sua senhora, por assim dizer, a mãe de Jesus, é Jerusalém. Jerusalém é a mãe de Jesus, porque ela é esposa de Deus. Portanto, filho de Deus tinha que ser filho de Deus e também da mulher de Deus. Então, a Maria emprestou o ventre, assim como era costume também em Israel
que a serva emprestasse, se a sua senhora não pudesse ter filho, a serva emprestava o seu ventre para que a sua senhora tivesse filhos por ela. Isso era comum, era um costume que era aceitável entre os judeus, né, na antiguidade. Então o que acontece? Veja bem, então Jesus nascendo de Maria, mas sendo filho de Jerusalém, significa que o pai dele é Deus e a mãe dele é a esposa de Deus. Eu sei que é difícil de entender por pessoas que não conhecem a Bíblia, mas você pode fazer leitura na Bíblia, por exemplo, Ezequiel, capítulo 16, né, e nos demais capítulos, você vai ver que fala muito lá sobre a mulher de Deus, que é Jerusalém. Então, aqui, ó. Olha aqui, a sétima visão, a mulher e o Efa. O que é Efa? Efa é um balaio, para nós aqui é o balaio, aquele balaio que o pessoal do sítio usa para pôr milho, né? É mais ou menos um recipiente para 22 litros, ou mais que isso. Então veja bem que tinha, na sétima visão ele viu uma mulher e o Efa. Olha lá, olha o que diz. Ele saiu, desculpe se eu errar um pouquinho, que eu estou olhando no celular. Deixa eu disfarçar o celular aqui para ler na Bíblia, porque senão eu vou acabar errando, porque aqui no celular fica muito pequena a letra. Então assim dá para ver. Ó. E saiu o anjo que falava comigo, isso Zacarias está dizendo, o profeta Zacarias lá, ó. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. Quer dizer, o que é isso que está passando? E eu disse, o profeta disse: que é isto? E ele disse: isso é um Efa que sai, que vai passando. Mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. Ou seja, o anjo disse assim, ó, o profeta perguntou: o que é isto? E ele disse: isso é um Efa, isso é um balaio. E esta é a semelhança deles em toda a terra. Esta semelhança que ele se referiu seria o que tem dentro do balaio, dentro do Efa. Olha lá, e eis que levantou, ele falou, essa é a semelhança dele em toda a terra. E levantou uma tampa que tinha no balaio, olha lá, ó. E eis que foi levantado um talento de chumbo. Chumbo por quê? Porque é pesado, para ela não fugir de dentro do balaio, né? E uma mulher estava assentada no meio do Efa. Quer dizer, tinha uma mulher lá dentro do balaio. Ele viu, o profeta. Como é que essa mulher está fazendo aí, né? Mas o anjo já tinha dito, ó, essa é a semelhança deles em toda a terra. Ou seja, é essa mulher que representa a terra de Israel. É isso que ele quis dizer. É a semelhança deles. E ele disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro do Efa. Ou seja, a mulher já ia se levantando, se esgueirando como uma serpente, assim, querendo sair para fora. E falou: esta é a impiedade, ela representa a impiedade. Empurrou ela para dentro de novo do Efa e pôs sobre a boca dele, do Efa, quer dizer, do balaio, né, o peso de chumbo. Quer dizer, a mulher já ia se esgueirando, ela já estava querendo escapar. Mas não, ela seria levada para um outro lugar, né? E levantei os meus olhos e olhei. Quer dizer, ele levantou o olho assim, olha lá, tinha mais coisa. Olha o que ele viu, ó. Eis que duas mulheres saíram. Foi aparecendo, né? Mas duas mulheres, agitando o ar com suas asas. As mulheres tinham asas, pois tinham asas como as da cegonha. Ué, tinha asa de cegonha? A questão que aqui é figurativo. É uma figura. Cegonha é uma ave, né, que ela abandona os seus filhotes. Por isso que você vê, por exemplo, alguém fala assim, a cegonha trouxe o seu filho, né? Tem aquela ideia, aquele desenho que a cegonha carregando o bebezinho, né? Por quê? Porque as aves cegonha, elas abandonam seus filhotes. Por isso tem essa coisa da cegonha carregar bebê, né, e entregar para os outros. Então, essas duas mulheres aqui tinham asa de cegonha, ou seja, essas mulheres aqui, ó, que apareceram, elas eram do tipo que abandonavam seus filhos, que não tinham respeito com seus filhos, eram mulheres, como é que fala? Que prevaricavam com respeito a seus filhos. Né? Então, se você for ler lá em Ezequiel,
capítulo 23. Eu acho que eu até separei aqui, eu vou dar uma lida lá, hein? Peraí, quer ver, ó? Nós vamos ver essas mulheres aqui em Ezequiel. Ó. Não, eu abri errado aqui. Aqui, ó. Olha aqui. A gente vai ver aqui, ó lá, ó. Sobre essas mulheres aqui, ó. As duas meretrizes. Tá vendo? Aqui fala, ó. Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe, e, né, estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na mocidade ali. Tá falando de Israel, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Então essas duas mulheres aqui, ó, duas meretrizes, elas são representadas aqui na leitura que nós estávamos fazendo aqui, como essas duas que aparecem ali. Que aparecem ali carregando o Efa. Vê aqui, ó, ó. Olha lá. Apareceu duas mulheres, ó. Que tinham asas de cegonha. Levantaram, olha o que elas fizeram, ó, veja bem. E levantaram o Efa entre a terra e o céu. Isso é, pegaram o balaio com a mulher dentro e foram pelo ar. Tá vendo? Ó? E então e foram voando, levando. Então o profeta ficou entusiasmado com o que foi. Mas, puxa, o que está acontecendo? Né? Ficou espantado com aquela ação daquelas duas mulheres que apareceram com asas de cegonha, pegaram aquele balaio com aquela mulher dentro e saiu levando. Então, o que o profeta falou? Olha lá, então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam estas, o Efa, quer dizer, essas duas mulheres que saíram voando aí com asas de cegonha, para onde que elas vão? Elas vão levar esse balaio, esse Efa, para onde? E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinear. Terra de Sinear é Babilônia. E estando ela acabada, ele, quer dizer, ele quem? O Efa, será posto ali, em seu próprio lugar. Tem uma tradução que diz o seguinte, estando essa casa é templo, viu aqui, viu? Edificar um templo. Estando esse templo acabado, ela será posta num pedestal. É isso o significado. Então note que esta que é a impiedade aqui é Jerusalém. Deus então estava mandando Jerusalém para fora. Ia mandar para Babilônia. É uma figura. Babilônia nem existia mais. É terra de Sinear. Para fora de Israel. Jerusalém seria levada. E seria construída uma casa para ela. A casa aqui é templo. Essa mulher seria um nume. Seria adorada. Entende? Estando ela acabada, será posto ali no seu próprio lugar. Quer dizer, vai fazer um nicho, lugar para ela ser adorada. E do que eu estava falando? Olha aqui. Ela foi levada para fora de lá. Pelos romanos. Então quer dizer que Jerusalém, as duas que levou, é claro que tem que ter um entendimento de profecia para compreender o que estava querendo dizer ali, todas elas, a mãe e suas filhas foram levadas, foram para fora. Por quê? Porque Deus haveria de destruir Israel. E Israel acabaria teria fim, não seria mais nação. Foi o que Tito fez. Tito destruiu Jerusalém, e Jerusalém deixou de existir como nação. E os objetos de culto foram levados para lá. E lá seria construída uma casa para essa mulher. E ela seria adorada. Passaria a ser adorada. Aí está o princípio da mariolatria, que não é Maria, mãe de Jesus. É Jerusalém, a esposa de Deus, rejeitada. Deus não quis mais aquela mulher. Por isso que existe a noiva. Vai ter um casamento. Porque aquela mulher foi rejeitada. É um nume. Procura aí. Vocês procuram o que é nume. Vocês vão ver o que é. Então, a mulher de Deus, essa mulher aqui, ó, que é impiedade, tá vendo? Por que impiedade? Porque matou o seu próprio filho. Asas de cegonha, entendeu? Ela matou o seu próprio filho. Ela matou Jesus, o Filho de Deus.
que Deus teve com ela, ela matou o próprio filho. Então Deus não tolerou mais. Deus mandou ela embora. Ela foi e lá fizeram uma casa para ela ser adorada. Por isso que está escrito: e deu a beber do vinho da ira da sua prostituição a todas as nações. Quem? Jerusalém. Jerusalém. Vinho da ira da sua prostituição. Deu a beber a todas as nações. Prostituição com quem? Com os reis da terra. Então, aqui, ó. Agora eu quero salientar uma coisa aqui que é interessante. Os judeus messiânicos, eles têm, assim, eles querem acreditar em Jesus, né? Que em hebraico é Yeshua. Yeshua ou Yeshua, né? Não sei qual é a pronúncia mais correta. De repente não se sabe como é a pronúncia correta porque não tem vogal. São 4 letras, né? Não tem vogal, mas seria Yeshua, de repente, né? Então o que acontece? Em hebraico, Yeshua. E em português, Jesus. Eu prefiro não ficar falando em outra língua, né, em hebraico, porque fica aquela coisa que eu vou ter que falar tudo em hebraico. Então as pessoas vão ter que aprender o hebraico primeiro para depois servir a Deus, né? É uma coisa que não faz sentido. Então o que acontece? Ela matou Jesus. Agora vocês vão entender por que em Apocalipse está escrito assim, ó. Quer ver? Eu vou abrir aqui em Apocalipse. Eu já li aqui sobre a mulher e o Efa, né? Depois, se vocês quiserem ler mais um pouco lá, vocês vão ver, mas vai daqui, ó. Do versículo 5, capítulo 5 de Zacarias, né? Do versículo 5 ao versículo 11. Depois aqui já fala de outra coisa. Então vamos lá em Apocalipse, vocês vão ver aqui uma coisa interessante. Olha o que diz aqui em Apocalipse. Que vai ser o ponto de partida para explicar uma coisa aqui. Porque os judeus messiânicos, eles ficam na dúvida de se precisa ainda guardar as coisas. Porque eles querem acreditar em Jesus, mas eles ficam na dúvida se ainda tem que guardar a lei. Aqui, ó. Veja que aqui no capítulo 18, fala aqui, ó, queda de Babilônia, lamentações sobre a terra. Ah, e outra coisa, esse versículo aqui, ó. Esse versículo aqui é muito interessante, ó. Aqui no capítulo 17, ó, de Apocalipse, fala da mulher meretriz, ó, prostituta, ó, está sentada sobre a besta, ó. Vendo? E aqui, no versículo 18, fala assim, ó. E a mulher que viste aonde? Aqui, ó. E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, mostrar-te a condenação da grande prostituta, está sentada sobre muitas águas. É Jerusalém, essa mulher aqui, viu? Não é a igreja católica. Mas aqui está a dúvida. Quando se lê esse texto, ó. E a mulher que viste é a grande cidade, Roma, né? Que reina sobre os reis da terra. Então, quando alguém lê esse texto aqui, vai falar, rapaz, como é que você fala que é Jerusalém aqui? Está claro aqui, ó. A mulher que viste é a grande cidade. A grande cidade é Roma, rapaz. Como é que você vai falar que é Jerusalém? Ó, que reina sobre os reis da terra. Quem reina sobre os reis da terra naquela época, a grande cidade, é Roma. Roma é que se levanta. Roma é que é essa mulher. Não. Veja, lembra que eu falei agora há pouco? Roma é o sacerdócio dessa mulher. Entende? Roma é o que, vamos dizer assim, deu vida a essa mulher. Que foi rejeitada por Deus. Foi mandado para fora. É como um marido que expulsa sua mulher. Eu não quero você mais aqui porque você prostituiu, você só faz coisa errada, você me envergonhou, vai embora. E aí Roma adotou essa mulher. Essa mulher que é Jerusalém, que é um numi. Procurei numi e veja o que significa. Procura no dicionário aí do Google. Então esse numi, que era a esposa de Deus, a mãe de Jesus, por isso que eu digo, quando o catolicismo diz mãe de Deus, eles não estão errados, estão corretos, porque a mãe de Deus é que é adorada por eles, só que a esposa de Deus que foi rejeitada por causa dos seus adultérios. Então lá, a mulher que viste é a grande cidade, ou seja, Roma
como o sacerdócio de Roma é que representa essa mulher Jerusalém, tanto faz um como o outro. Roma representa Jerusalém, a meretriz. Note que aqui, ó, se você fazer uma leitura aqui vai dizer que a mulher, ó o que ela tem aqui, ó. E vi que a mulher estava embriagada, capítulo 17 de Apocalipse, ó. A mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Então veja, ela estava embriagada do sangue. Não é que ela estava com uma taça bebendo sangue, não é isso. É figurado. O que acontece? Embriagada do sangue dos santos significa o seguinte: ela mata os santos de Deus. Ela matou as testemunhas de Jesus. Então, note que os romanos sempre esteve ligados com os judeus para perseguir. Foram os judeus que... Judeu, quando eu falo judeu, eu falo judaísmo, gente. Judaísmo. O judaísmo perseguia Jesus, perseguia os santos, não, os profetas, e eles é que instigava Roma para poder perseguir. E Roma gostou, pegou gosto pela coisa, começou a perseguir. Mas quem instigou para perseguir e matar foi o judaísmo. Foi o judaísmo que fez isso. Note que Paulo sempre reclamava. E havia ali uns judeus, né, e esses judeus perseguiam ele. Os romanos não perseguiam. Eram os judeus, o judaísmo que perseguia Paulo, perseguia os apóstolos, e instigava os romanos para cima para matar os apóstolos. Por isso ela está embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. No outro texto aqui fala que ela matou os profetas. Ora, os profetas eram de Roma. Roma não matou profeta. Mas aqui no Apocalipse fala que ela também matou os profetas. Então quem que é? É Jerusalém. Entende? Essa mulher é Jerusalém, que é representada pelo sacerdócio aqui, ó, de Roma. A mulher que viste é a grande cidade. Quer dizer, ela se fundiu em Roma. Essa mulher, essa deusa, se fundiu em Roma. Então Roma e ela passou a ser a mesma coisa. Olha o que diz aqui, ó. Não, que matou o quê, rapaz? Não matou, não. Olha aqui o que ela fala, ó. Quanto ela se glorificou. Ela quem? A meretriz. E em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto tormento e pranto. Quer dizer, haveria um castigo de Deus sobre ela, sobre essa meretriz. Porque diz no seu coração, veja o que ela diz, ó, estou assentada como rainha. Essa mulher de Deus que foi mandada para fora, que Deus não quis mais, ela foi elevada à posição de rainha. Ela foi elevada à posição de deusa, ser adorada. Não é Maria, gente, é Jerusalém, entendeu? Olha lá, estou sentado como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Ó, veja isso aqui, ó. Note que foi um judeu que escreveu isso aqui, inspirado por Deus. Então aqui está escrito exatamente a expressão de Deus aqui, ó. Não sou viúva. Ela diz, não sou viúva. Quer dizer, vocês estão me acusando de ter matado meu marido? Mas eu não sou viúva. Ele não é o meu marido. Quer dizer, Deus estava representado em Jesus. E ela matou Jesus. Jerusalém. Eu não sou viúva. Ou seja, vocês estão dizendo que ele é meu marido? Que Deus é meu marido? Deus não é meu marido. Veja que eu sou rainha aqui. Agora sim eu estou onde eu queria. Agora eu sou exaltada. Agora eu sou uma deusa aqui. Eu sou adorada. Por quem? Por Roma. Eu sou adorada. Eu não sou viúva. Eu nem considerava ele como meu marido. Ela vivia em adultério, em prostituição. Ó, na sua testa estava escrito o nome mistério. Prostituições e abominações da terra. Isso são referências lá do Antigo Testamento, que fala de Jerusalém. Entendeu? Então, continuando aqui, aquilo que eu falei dos judeus messiânicos, o que acontece? Eles ficam na dúvida. E eles consideram os judeus ortodoxos como sendo superiores a eles.
Então eles querem convencer, os judeus messiânicos querem convencer os judeus ortodoxos a acreditarem naquilo que eles acreditam. Que Yeshua, Hamashia, que Jesus é o Messias. Mas é claro que os judeus ortodoxos não vão acreditar neles. Aliás, os judeus ortodoxos veem neles, vamos dizer assim, o desejo de um dia ser como eles. Ou seja, como é que eu posso explicar? Os judeus messiânicos são assim. Eles têm um sonho. Vou colocar dessa maneira, ver se vocês entendem o que eu quero dizer. Os judeus messiânicos têm um sonho. Né? E o sonho deles é ser um dia, quando crescerem, ser como os judeus ortodoxos. É esse. O resumo, quando eu vejo ali os judeus messiânicos naquela luta, querendo convencer os ortodoxos, eu consigo ver o seguinte, que eles, os judeus messiânicos, eles têm assim, eles querem aquilo que possuem os judeus ortodoxos, que são os escritos, né, da tradição. Entre eles, os mais importantes é o Talmud, que é a Torá oral, né, e também o Zohar, que é um livro também, que é o livro da iluminação, uma coisa assim, né, que são coisas místicas. E os judeus messiânicos ficam pegando isso emprestado. Então eles querem convencer os judeus ortodoxos a passar para o lado deles, acreditar que Yeshua é o Messias. Por quê? Para que eles possam compartilhar em comum as coisas que os ortodoxos têm. São os escritos. Mas acontece que os escritos ortodoxos falam mal de Jesus. O Talmud xinga Jesus. E os messianos ficam lá. Como dizia minha mãe, né? Fica lá lambendo. Né? Seria assim como aquele cachorrinho que você tem que ficar lambendo a sua perna. Né? Eles ficam lá lambendo os ortodoxos. Vem para nós aqui e tal. Por quê? Porque eles têm que pegar coisa deles. Então eles não ficam só na fé de Jesus, de Yeshua. Eles querem também aquelas coisas que os ortodoxos têm. E aí eles também têm dificuldades de entender o seguinte. Lá no Pentateuco, a Torá, diz assim, que aquilo que foi passado por Deus para eles, sacrifício de animais e as outras práticas, está escrito lá, isso será para vós como conserto perpétuo, para as vossas gerações, para sempre. Está escrito lá aí. Então quer dizer que eles se deparam com esses textos e falam, peraí, nós não podemos abandonar isso, porque está escrito aqui na Torá, que nós que somos judeus, temos que praticar isso perpetuamente. Mesmo que acreditamos em Jesus, em Yeshua, nós ainda temos que praticar essas coisas que estão aqui na lei. Por quê? Porque está escrito aqui, conserto perpétuo. Se os gentios não quiserem praticar, eles não praticam. Mas nós que somos judeus, temos que praticar. Acontece, agora eu vou falar uma coisa aqui que vocês não vão acreditar, que eu tenho a resposta para isso. Deus fez uma aliança com Israel. Fez sim. Essa aliança é um casamento. E segundo os ensinamentos da Bíblia, o casamento é para sempre. É até que a morte os separe. Você que são espertos já percebeu onde que eu quero chegar. É até que a morte os separe, o casamento. Né? Uma vez morrendo um dos cônjuges, o casamento acaba. Olha como Deus é sábio. E aí o que acontece? Deus não podia, por exemplo, destruir Israel por amor que Deus tem pelo pacto que fez com Abraão, Isaac e Jacó. Ele disse, jamais destruirei totalmente Israel. Ele fez com que as tribos se espalhassem. Ele fez com que destruísse a arca da aliança, que deixou de existir. A gente vai ver aqui, ó, que Deus já falava que viria um dia, que está em Jeremias capítulo 3, vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha aqui. Ó. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Quem? Israel. Diz o Senhor.
porque eu vos desposarei. Ó, desposar significa casar. Aqui está falando da nova aliança já, ó, da noiva. Ah, então quer dizer que Israel é a noiva? Não, a noiva é a igreja. Israel, se quiser ser salvo, vai ter que fazer parte da igreja de Jesus. Vai ter que se converter em Cristo pela fé. Porque senão não vai ser aqui, ó, a esposa do Cordeiro. Eu vos desposarei, quer dizer, eu vou casar. Olha lá, converter, eu vos desposarei. Mas pera um pouquinho. Esse concerto já não tinha acontecido? Nós está em Jeremias, ó. O concerto aconteceu lá no Sinai. O casamento aconteceu lá no Sinai, com Moisés. Por que ele fala que desposará? Ó, desposar significa casar-se. Casar de novo? Por quê? Porque Israel já estava em tanto adultério que o casamento nem existia mais. Sabe aquela coisa do casal que um dorme num quarto e dorme no outro? Separação de corpos? Já tinha acontecido aqui já, ó. Eu vos tomarei. Tá vendo? Eu estou lendo no celular, às vezes aqui fico meio devagar, viu? A um de uma cidade, e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Tá vendo? O que Deus quis dizer aqui é o seguinte, ó. Não será mais como na velha aliança, que é com toda a nação, como a nação só. Veja que seria escolhidos, seriam os escolhidos, ó. Veja. E vos darei pastores segundo o meu coração. Esse pastores segundo o meu coração aqui significa no reino de Cristo. Que vos apacenta. Vou ler na Bíblia aqui, que é melhor. Estou lendo no celular, vou ler na Bíblia agora. Que vos apacentem com ciência, né, e com inteligência. E sucederá que. Agora que vem importante, ó. Vê se está pegando bem, que não está borrando. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, e aqui está falando de espiritual, não está falando mais, pode ver que aqui é uma passagem que lembra Gênesis, frutificais e multiplicai-vos. É um princípio, é um novo princípio. A Bíblia, ela é mistério, você tem que entender quando você está lendo. Quando eu leio aqui, ó, sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, eu lembro do que? De Gênesis, lá em Adão, quando recebeu a ordem, frutificai-vos e multiplicai-vos. Então aqui já está falando de um sentido espiritual. Na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, ó, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles que são convertidos pela fé em Jesus não devem ficar atrás de coisa de arca do concerto. E as igrejas aí estão colocando a arca do concerto dentro da igreja. Que absurdo. A arca do concerto. Nem lhes virá o coração. Nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Ou seja, está proibido, na nova aliança, fazer uma cópia da arca do concerto. É isso que quer dizer. Não existirá mais a arca do concerto. Então, isso dá a entender o quê? Que quando Deus fez com que a arca se perdesse, não existisse mais, já era um plano dele, para colocar um fim. Depois ele fez com que o templo não existisse mais. Por quê? Porque na nova aliança, é como Jesus disse, não vão adorar. Ele conversando com a mulher samaritana, ele disse, ó, a verdadeira adoração não é ali, no templo, e nem como vocês fazem, falou para a mulher samaritana, mas adorarão o Pai em espírito e verdade. É espiritual. Não é um templo mesmo, onde as pessoas, ali vai estar o castiçal, a Arca da Aliança, nada disso. Mas os judeus, tanto messiânico como os judeus ortodoxos, eles querem o templo. Eles querem um lugar, como se Deus, fosse um Deus nacional. Naquele tempo chamarão Jerusalém de o trono do Senhor. Esse Jerusalém aqui é Jerusalém espiritual, que a gente lê lá em Apocalipse, capítulo 21. Eu estou delongando muito aqui. Então, eu vou resumir. É muita coisa para falar, se fosse falar que era o dia inteiro. Então, eu vou resumir. O que eu queria falar? É sobre a questão da mulher. Vocês já entenderam até onde eu falei aqui, que a mulher é Jerusalém.
Vocês podem ler mais textos aí, né? Então a arca não ia existir mais, não ia existir mais o templo. Jerusalém foi mandado para fora, né? Mostrando aqui essa foto, vocês vão lembrar do que eu falei, ó. Olha lá, para fora. Foram levados os objetos do templo. O culto seria feito em Roma. Eles iam instituir o culto a uma deusa. Essa deusa é a mãe de Jesus. Jerusalém, que matou seu próprio filho. E quando ela matou o filho... isso que eu queria resumir. Quando ela matou o seu filho, Jesus, que representava Deus, porque Jesus disse, eu venho em nome de meu Pai, e ofereceu ali a reconciliação para Israel. Israel não quis. E aí mataram Jesus. Aí é que está a sabedoria de Deus. Veja bem. Deus, ele só tinha um jeito de acabar com a velha aliança. Como que ele ia fazer para acabar com a velha aliança? Só havia um jeito. Ou ele acabava com Israel de vez, deixava de existir, assim como foi com Babilônia, deixava varrer da face da terra Israel, ia deixar de existir como nação, como deixou quase 2000 anos de existir, depois voltou, né? Ia deixar de existir, porque o casamento só acaba quando morre um dos cônjuges. Então, ou ele acabava com a mulher, ou ele mesmo morreria. Veja o plano de Deus. Aí a aliança acaba. Quando um dos cônjuges morre, o casamento acaba. E aí então Deus morreu. É estranho falar isso, né? Deus estava em Jesus reconciliando. Então, Deus, o marido morreu. Vamos colocar assim, vai. O marido morreu e o casamento acabou. E o pior, foi a mulher que matou seu marido. Aí implica o quê? Um juízo, uma vingança. E Deus tem essa vingança ainda para fazer contra Roma e contra Israel. Deus tem essa vingança para fazer. Por isso que Deus fez com que, é importante o que eu vou dizer aqui agora, com que Roma adotasse Jerusalém, a esposa de Deus, mãe de Jesus, fizesse dela um nume para que isso perdurasse. Isso perdurasse junto Roma, que matou Jesus, e Jerusalém. E atravessasse os séculos. Porque se Deus deixasse Roma como império, ele não ia durar tanto tempo, como não durou. Então Deus haveria de deixar preservar Roma para uma vingança futura e preservar também Jerusalém para uma vingança futura. Como que Deus ia fazer isso? Então ele fez com que houvesse um culto, né, fosse adotado a esposa dele rejeitada, que matou o próprio filho, e matando o filho matou o marido e acabou a aliança. Não existe mais a velha aliança, por isso que foi feita uma nova aliança. Então ela mata o marido e depois diz, eu não sou viúva, não verei o pranto, eu não vou nem chorar, porque não é meu marido mesmo. O meu marido é aqui onde eu estou agora, aqui, ó, que eu sou adorada, né, por Roma. Inclusive eles mesmos disseram, quando o Pilatos apareceu lá e disse assim, olha, eu vou matar o vosso rei, olha o vosso rei aqui, olha aqui o homem, vosso rei. E eles disseram assim, nós não temos rei senão César, crucifica-o. Ou seja, ali eles rejeitaram, ou seja, a nação de Israel ali rejeitou o marido. Falou, não, nosso marido é César, o nosso marido é César, mate esse daí que está dizendo que é nosso marido. É isso que Jerusalém, a espiritual, disse. Entende? Então o que acontece? Quando esse culto é instituído, então atravessa os séculos. Foi assim que Deus fez. Olha o plano de Deus. Então Deus fez com que atravessasse o século a existência dessas duas entidades, Roma e Jerusalém, para que depois, no futuro, Deus pudesse trazer a vingança sobre eles, aqueles que mataram o seu filho. É isso. Então a existência só perduraria, através dos séculos, numa religião, porque o império acaba, o império não dura muito. Então Deus fez com que houvesse uma religião que a Nume, mulher de Deus, Nume é divindade, fosse adotada por Roma, Roma fosse o sacerdócio dessa entidade, desse Nume,
que era a ex-mulher de Deus, para que isso perdurasse através dos séculos até o dia da vingança, para que Deus se vingasse tanto de Roma como de Jerusalém. Roma existia, Jerusalém não. Então Deus fez o quê? Que Jerusalém voltasse a existir novamente, que Israel voltasse a existir novamente, porque ele tem uma vingança. Uma vingança contra Roma e uma vingança contra Israel. Matou seu filho. Ele não esqueceu. Ele vai se vingar. Alguém vai dizer assim, não, rapaz, que é isso? O que você está falando? Que besteira que você está falando aí, rapaz? Deus não é vingativo. Jesus falou dessa vingança.